Vyadirogan Satatana Shaktana Sheshakaya Prasrutana Sheshan Autsukyamoharatidan Jaghana Yopurva Vaidyaya Namostu Tasmai. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Vida Veda nos Samhitas, no canal do Vida Veda no YouTube. Meu nome é Matheus e hoje a gente vai continuar fazendo a nossa leitura do Ashtanga Hridaya Sutrasthana, capítulo 1, entrando no shloka número 19. Hoje eu estou lendo para vocês aqui do Rio de Janeiro, eu estou aqui no Brasil no momento, em breve eu já vou estar indo embora. Peguei um horário aqui entre duas pessoas para ver se eu conseguia gravar alguns vídeos, porque eu já estava devendo e tá difícil de arrumar o tempo para conseguir fazer no meio de palestras e cursos e tudo que a gente faz quando eu estou aqui trabalhando com Vida Veda no Brasil. Bom, vamos ao shloka número 19 e ele diz o seguinte: Kalartha karmanam yogo hinamithyati matrakaha samyak yogascha vigneyo roga rogyaika karanam. Então vamos parte por parte. Kalartha karmanam. Então kala, artha, karmanam. Então esses todos, esses três elementos: kala, o tempo; artha, os objetos; karma, as ações; hina, mithya, atimatrakaha. Então matra é uma quantidade, hina, inferior; mithya, irregular; ati, demasiada. Então uma quantidade inferior, irregular ou demasiada desses caras aí, a gente está começando a entender um pouco melhor o que ele está querendo dizer. Yoga, então união. Samya yoga cha, então também pode ter uma união que é boa, que é samyak. Roga arogyaihi kakaranam vigneyaha. Então roga e aroga significa doença, roga, e aroga, a saúde, a ausência de doenças. Kakaranam, então a causa de todas as doenças, ou a causa da ausência de doenças, ou seja, a causa da saúde, é a união entre esses três elementos e a pessoa. Então, a gente vai falar muito desse conceito de Hina Yoga, Mithya Yoga e Ati Yoga nos próximos capítulos, e muito especificamente lá pelo capítulo 13 e 14 do Sutrasthana, quando ele fala de desequilíbrio dos doshas mais especificamente, ele vai tratar bastante dessa ideia, mas agora ele está querendo dar uma pincelada para vocês. A ideia é a seguinte, que sempre que você tem doença ou saúde, isso deriva de um contato, que pode ser pouco contato, muito contato, um contato ideal ou um contato irregular, tem essas 4 modalidades de contato, entre a pessoa e as estações, ou seja, o tempo, entre a pessoa e os objetos, artha, e a pessoa e as ações, karma. Então, por exemplo, você pode ter ati yoga, uma conexão exagerada de artha, dos objetos, com a pessoa. Então, uma pessoa que come demasiadamente. Então, ela tem um contato, um yoga, um contato com os objetos, com esse objeto dos sentidos, por exemplo, a alimentação, ou, por exemplo, a música muito alta, é ati yoga, também do sentido auditivo. Então, isso gera um problema. Isso gera roga. Se você tem um contato equilibrado com os objetos dos sentidos, com os arthas, você provavelmente vai ter saúde, que é o que ele chama de samyak yoga. Então, se você tem um contato equilibrado com os objetos dos sentidos, você tem um contato equilibrado com as estações e com o tempo, e você tem um contato equilibrado com as suas ações, isso provavelmente gera uma situação de saúde, de arogya. Se você tem um contato muito pequeno, muito excessivo ou irregular com esses 3 elementos, você provavelmente vai ter uma situação de roga, de doença. Esse shloka está dando a primeira pincelada nesse conceito, então eu entendo que para vocês pode ficar um pouco complexo, pode ficar um pouco confuso. O que ele exatamente quer dizer com, por exemplo, Hina Yoga, quer dizer um contato pequeno de karma. Então, o que ele quer dizer com Ati Yoga, com contato excessivo com Kala, com as estações? Então, isso tudo vai ficar bem mais claro ao longo do Samhita. Então, como sempre, eu peço paciência para vocês, mas
Tenta entender esses 3 elementos, kala, o tempo, as estações principalmente, e o tempo da vida da pessoa. Artha, os objetos, principalmente os objetos que são os objetos de contato dos sentidos, dos 5 sentidos e da mente. E karma, que são as ações, as atitudes. Sempre que esses 3 elementos tiverem um contato ou assumirem um papel na vida da pessoa que é desequilibrado de alguma forma para o excesso, para pouca quantidade ou simplesmente muito desequilibrado, isso pode gerar problema. Só para esclarecer um pouquinho melhor para vocês, eu queria exemplificar com as estações, com kala, para ficar bem, talvez ficar um pouco mais palpável. Então, imagina que você está no verão carioca, que não é o caso nesse exato momento no Rio de Janeiro, mas que em breve já vai começar a esquentar bem. Se eu estou no meio do verão carioca, um verão carioca normal teria 35 graus, imaginem, tá? 35, 40 graus, é um verão quente carioca. Imagina que o verão carioca desse ano faça 55, 60 graus. É uma temperatura excessivamente quente. Isso a gente chama de Ati Yoga de Kala. Então, você está numa temperatura que ela é quente, mas ela está muito mais quente do que ela deveria ser. Ati Yoga. Se você está numa temperatura que ela é quente, mas ela está menos quente do que ela deveria ser. Então, você está num verão de 35, 40 graus, mas a temperatura está na casa dos 20 e poucos graus. Isso é Hina Yoga de Kala. Então, você está numa temperatura que deveria ser mais quente e, por acaso, ela está mais fria. Um contato que seria Mithya Yoga de Kala seria, por exemplo, você está num verão que se espera que sejam 35, 40 graus, mas começa a nevar. Então, repara como isso é uma perturbação completa da lógica da estação. E Samya Yoga de Kala seria uma temperatura que é esperada de 35 e 40 e realmente acontece, e ela é de 35 e 40. O motivo disso ser tão importante, e o Vagbhata dá essa importância para isso, é que o ser humano ele é um ecossistema que interage com as estações, com os objetos dos sentidos e com as suas próprias ações, com as ações que são manifestadas no mundo. Então, a gente não é entendido como um ser isolado do contexto. Como a gente é um ser absolutamente parte de um contexto, esse contexto ele interage com a gente e influencia a nossa saúde. Então, se você está num verão, o verão tem que ser verão. Para a sua saúde poder, para o seu corpo poder se harmonizar com aquilo da maneira como ele deveria se harmonizar, entendeu? Se você está num ambiente que você espera que seja verão, o seu corpo, os seus doshas, eles estão interagindo de uma forma já que é uma dinâmica esperada, cíclica, né? A gente vai ver isso com muito mais cuidado no capítulo número 3, que é o capítulo de Rutucharya. Então não se preocupem, como eu já te disse, a gente vai olhar tudo isso em muito mais detalhe. Essa é uma primeira pincelada no tema. Só estou aqui dando alguns exemplos para vocês não ficarem muito, muito no ar, né, nesse assunto. Então, se a pessoa ela tem um contato esperado com as estações do ano, por exemplo, esse contato não acontece, se ele vem muito excessivo, muito fraco ou completamente irregular, isso afeta a saúde humana de uma forma fundamental. Então, o contato com os objetos dos sentidos, o contato com as ações mesmo que uma pessoa pode desempenhar na vida e o contato com Kala, com o tempo, com a época da vida da pessoa, com as estações do ano e com o tempo de forma geral. Então, eu queria hoje só dar essa pincelada nesse shloka, no shloka número 19. Não se preocupem, porque a gente vai entrar em muito mais detalhe nos próximos vídeos sobre esses conceitos todos. A gente vai decupar isso com muito mais cuidado e com muito mais carinho. O Vagbhata mesmo, ele vai decupar isso com muito mais cuidado e com muito mais carinho. Não precisa se preocupar, não precisam ficar nervosos. A gente vai explicar tudo no devido tempo. Por agora, esse era o shloka que eu queria ler com vocês. Muito obrigado pela presença de todos e a gente se vê no próximo vídeo.